Governo de Sara comemora 100 quilômetros de pavimentação em 6 anos. Programa Minha Casa Minha Vida está atravessando uma das suas maiores crises em 10 anos de existência. Governo de Santa Catarina forma novos bombeiros militares no estado. Padaria de Criciúma dá show no quesito solidariedade. Pracinhas brasileiros considerados pelo mundo como heróis durante a Segunda Guerra Mundial são lembrados em diversas regiões do planeta. E no esporte, fora do Campeonato Catarinense da Copa do Brasil, Tigre foca no Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. É época de eleição municipal, o que mais se escuta da população são pedidos de pavimentações de ruas. Afinal, ninguém gosta de morar ou ter um estabelecimento comercial numa via cheia de buracos, com lama em dias de chuva ou poeira quando faz sol. Neste quesito, o governo içarense está se saindo muito bem. Nos últimos anos, foram 100 quilômetros de ruas pavimentadas. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Em Içara, uma das principais solicitações feitas pela população é a pavimentação das estradas, pedido que foi também uma das prioridades do governo do município nos últimos anos. E agora, há o que se comemorar. De 2013 até abril desse ano, o município chegou a 100 quilômetros de pavimentações em toda a cidade. Nós conseguimos, ao longo do mandato, nós terminamos agora essa primeira fase, uma fase comprida, de 100 quilômetros de pavimentação, 70 quilômetros de pavimentação em lajota, principalmente nos bairros da cidade, e 30 quilômetros de pavimentação em asfalto, nas ligações entre Içara e Criciúma e também na região rural. E algumas em bairros de pavimentação em asfalto assim, mais estruturantes, mas são 100 quilômetros já entregues à população. Nos próximos 15 dias vamos entregar aí mais uns 4 quilômetros de pavimentação e ter mais projetos de pavimentação até o final do ano. O prefeito ressalta que as pavimentações refletem em qualidade de vida para a população e em desenvolvimento. Porque a lógica que nós trabalhamos não é simplesmente a pavimentação por si só. Ela tem que representar a qualidade de vida para as pessoas. Qualidade de vida é o seguinte, é abrir a janela da casa e em vez de entrar a poeira, entrar a brisa, entrar o sol, entrar o vento, mas sem trazer a poeira. É estender a roupa no varal e a roupa secar pelo sol e não secar pela quantidade de poeira, ficar quase que engomada. É tirar o pantano, tirar o lodo, tirar a poeira. Isso é a primeira parte. A outra que também representa a pavimentação é a valorização dos imóveis. Uma casa, uma rua, o terreno pavimentado, a rua pavimentada, aquele terreno, aquela casa tem um valor maior, tem um preço maior. Então aumenta o patrimônio do cidadão. E a terceira consequência da pavimentação, que eu considero fundamental, é que ela é uma logística que permite baratear o preço, o custo das firmas, né? Na medida que tem a rua pavimentada, a mercadoria transita mais facilmente, com mais velocidade e com mais segurança. Reduz custo. O caminhão que passa por uma rua esburacada tem um custo. O caminhão que passa por uma rua que está pavimentada tem um custo menor. O tempo que leva para transportar uma mercadoria de uma rua pavimentada é maior do que o tempo que tu leva para transportar uma mercadoria de uma rua que está pavimentada. Mais de 20 comunidades foram beneficiadas com pavimentações em lajota, que somam quase 70 quilômetros, e em asfalto, onde já foram asfaltados mais de 30 quilômetros. Priorizamos assim, os bairros onde tinha menos pavimentação, nesses bairros, e na rua desses bairros onde tinham mais moradores. Foi assim que a gente se organizou. E a pavimentação levada para a região rural, onde essa pavimentação podia se transformar em vetor de desenvolvimento econômico. Por exemplo, a estrada da segunda linha que passa em frente ao Horto Municipal e ao Santuário. Rapidamente já se estabeleceram ali cafés, rapidamente já se estabeleceram ali agroindústria familiar para vender na feira do agricultor e para a própria merenda escolar. Uma quantidade de restaurante que também se ampliou ali, centro de eventos, ou seja, foi pensado quais são as ruas rurais que ao receber a pavimentação
pode proporcionar aos lindeiros, a essas ruas, aos moradores dessas ruas, incrementar os seus negócios e as suas rendas. Tanto que a cidade de Sara deu certo o planejado, que a cidade de Sara cresce bem acima da média da região. E Sara está crescendo 15% ao ano. 2018 sobre 17, 17 sobre 16 também deu 15. E na região rural, o crescimento está em torno de 30% ao ano. Além das pavimentações em áreas residenciais, o prefeito ressalta ainda importantes investimentos em ligações de Sara com outros municípios. E Sara com Criciúma tinha 2 ligações pavimentadas em asfalto apenas. A 445, que era muito ruim e hoje está restaurada. Tem uma ligação nova, inclusive Sara e Criciúma, e a outra ligação asfáltica entre Sara e Criciúma era a primeira linha, do São João, do quartel, ali do 28º Grupo de Artilharia de Campanha. Hoje nós estamos chegando a 7 pavimentações de asfalto na liga entre Criciúma e Sara. Agregamos o Dembosque, agregamos a linha Ribeirão, que passa pela Unisul em Sara e chega nos fundos do Atacado do Angeloni em Criciúma. A segunda linha, que é onde fica o Horto Municipal e o Santuário. A terceira linha, faltam apenas 400 metros para chegar na Via Rápida e no Poço 8, mais próximo da BR-101. Então, de 2 pavimentações entre Criciúma e Sara, estamos chegando a 7 nessa ligação. E isso tudo traz um resultado muito positivo para a economia da cidade. Conforme o prefeito, o número de ruas pavimentadas deve aumentar até o fim desse ano, com projetos que já estão em andamento. Sempre tem, né? Faltam ainda... E Sara foi se formando a partir de uma... Era meio que a cidade dormitório de Criciúma, né? Muitos loteamentos em Sara e as pessoas trabalhando em Criciúma. Hoje essa lógica está quase que se invertendo, mas esses loteamentos foram criados sem qualquer infraestrutura. Então, agora está nesse processo intensificado de pavimentação, mas ainda tem ruas para serem pavimentadas, nós temos novos projetos e vamos continuar investindo nessa área que é fundamental para a população. O programa Minha Casa Minha Vida está atravessando uma de suas piores crises em 10 anos de existência. O repasse de verbas caiu bastante e o governo estuda até mudar o nome, com novas regras para facilitar a vida dos brasileiros, dos empregados e também das construtoras. O José é gerente comercial de uma construtora que vende imóveis enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida. A empresa teve que reduzir o ritmo de trabalho porque o repasse do governo federal atrasou. A gente acaba fazendo uma agenda com quem a gente lance menos, para a gente não causar transtorno para o cliente final. A construtora em que ele trabalha não é a única. Algumas até paralisaram os canteiros de obras e ameaçam demitir no total 50 mil funcionários. Nós temos tido já há algum tempo um problema, um sério problema na gestão desses recursos e no repasse desses recursos, com atrasos. Essa é uma questão que precisa ser regrada, precisa ser organizada. Obras como a deste canteiro representam 2/3 de tudo que é feito pela construção civil no país inteiro. Para evitar a paralisação temporária das construções em andamento e a demissão de milhares de funcionários, o governo federal fez um repasse de 732 milhões de reais para as construtoras. O dinheiro era para cobrir as despesas até o fim de março, mas agora acabou e o futuro do programa segue incerto. Tão incerto que o governo federal estuda a mudança do nome do programa para Casa Brasileira. Mas, segundo este economista, é preciso mudar a política de crédito no país. Outros países conseguem incentivar a construção civil sem repasses, mas o que eles têm? Uma política de crédito. Aqui continuam com tributação do crédito, compulsórios elevados, moeda remunerada, uma série de coisas que impossibilitam que o setor financeiro cumpra seu papel. A previsão do orçamento do governo federal para este ano é o repasse de pouco mais de 4,5 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. É o volume mais baixo desde que o programa foi criado em 2009. É um momento muito delicado e que reforça mais ainda a preocupação com a velocidade da aprovação da reforma da Previdência, que é o primeiro grande passo dessa reestruturação que a sociedade brasileira está passando. O fato é que a paralisação do Minha Casa Minha Vida pode gerar uma série de prejuízos para a economia do país.
Ele é uma política habitacional, ele possibilita as pessoas que não têm residência adquirir sua primeira residência. Então, esse é uma viés social. A segunda importância, por isso uma dupla importância, é econômica, porque todo o investimento feito, ou todo o desembolso, chamemos assim, feito pelo Estado, pelo governo, que seja, para o segmento da construção civil, ele acaba atingindo toda a cadeia da construção civil. O Ministério do Desenvolvimento Regional admitiu um estudo sobre um eventual corte do programa habitacional, mas ainda não definiu o valor que será repassado. A seguir, Padaria de Criciúma dá show no quesito solidariedade. O governo do estado de Santa Catarina formou novos bombeiros militares. Foi a primeira formatura de oficiais do governo Carlos Moisés. A solenidade ocorreu na capital do estado e marcou a formatura do curso de formação de oficiais da corporação, além da entrega de medalhas de mérito para bombeiros militares de destaque. E o evento teve tudo que tem direito: desfile, discursos, execução do hino nacional, aliás, os formandos eram só expectativa. E olha que teve até plateia. Para o comandante da corporação, um marco para Santa Catarina. A corporação, o comando se oxigena. Essas pessoas que se formaram hoje, esses 14 profissionais, oficiais, estarão distribuídos nas unidades, nos 14 batalhões, a partir da semana que vem, já em operação no Corpo de Bombeiros por todo o estado. Foram 2 anos de curso, 14 aspirantes a oficiais formados. A cerimônia ocorreu no Centro de Ensino dos Bombeiros Militares, em Florianópolis. Esta é a primeira turma de oficiais que conclui o curso no novo governo do estado. Essa data é extremamente importante para o Corpo de Bombeiros e para o estado de Santa Catarina. A formatura de novos oficiais representa, ao mesmo tempo, um reforço na base da segurança pública no que diz respeito à proteção contra incêndio, ao salvamento e à prevenção, que são as atividades principais do bombeiro, e sangue novo para a corporação. As novas gerações de oficiais acabam trazendo todo o entusiasmo e uma visão diferenciada de mundo, de profissão, que acaba provocando grandes saltos qualitativos. É um investimento do governo do estado, está alinhado com as prioridades do governador Moisés e com certeza é um grande ganho para a sociedade catarinense. Pequenos empresários, donos de uma padaria em Criciúma, vêm dando uma verdadeira lição a muito mega empreendedor de como se faz boas ações. Através de um gesto de solidariedade, os comerciantes estão tocando no coração dos criciumenses. O estabelecimento fica no bairro Comerciário, região central de Criciúma. Com 12 funcionários, a padaria atende durante todo o dia e conta com um público fiel. Porém, não são apenas os pães, coxinhas, bolos e demais quitutes que chamam a atenção da clientela. Todas as noites, sacolas como essa, com sobras do estoque do dia, são colocadas à disposição de quem está com fome. A ideia é simples: uma sacola plástica, no interior sonho, pão francês, rosca e um bilhete. Doação. Pegue caso realmente precise. Essa foi a ideia que os proprietários desta padaria do centro de Criciúma tiveram para amenizar a fome de pessoas carentes. Só que os jovens empreendedores não imaginavam o quanto essa ação iria repercutir. Os kits com os alimentos são montados diariamente e posteriormente deixados do lado de fora da panificadora, totalmente grátis. As câmeras de segurança do local já comprovaram que o projeto deu mais do que certo.
Há mais ou menos 4 anos, quando o Samuel e eu assumimos a administração da padaria, nós já realizávamos uma parceria com o Desafio Jovem Criciúma. Então, todas as manhãs o pessoal vinha com a Kombi, coletava os produtos que sobravam do dia anterior, só que alguns produtos a gente realmente precisava vender ou passar adiante no mesmo dia, como por exemplo os fritos, as coxinhas. E a gente decidiu, uma certa noite, no ano passado, a colocar esses salgados fritos numa bolsinha e deixar pendurado aqui na maçaneta, com um bilhete escrito: pegue caso realmente necessite. E a gente percebeu pela câmera de vigilância que o pessoal estava pegando. Então, um público variado, desde uma senhorinha que coletava papelão até um senhor que não tinha uma casa para poder morar. A repercussão nas redes sociais foi grande, o que acabou chamando a atenção da imprensa. Um gesto simplório que ganhou o coração da população. Em tempos difíceis de intolerância e falta de empatia, um verdadeiro golaço da solidariedade. Os proprietários ficaram surpresos. Muito surpresos, eu confesso, porque na verdade eu juro para você que a gente não fez esperando que houvesse essa repercussão. Foi algo que aconteceu, simplesmente. Eu acho que é uma coisa natural, que a gente já faz há muito tempo, mas ocasionalmente alguém passou aqui, viu, achou legal, acabou registrando e dali partiu para as redes sociais e foi um abraço. Dali a gente perdeu o controle da repercussão que isso tomou. Empolgados com o sucesso da ação, os donos do comércio querem ir além. A intenção é inspirar mais pessoas a fazer o bem. Um mundo cada vez mais polarizado, cada um brigando com o outro nos extremos, e a gente pensa que só tem uma solução para a gente conseguir evoluir enquanto seres humanos. É amando e respeitando o próximo, seja lá qual for o teu time, teu partido político ou a tua religião. Não me interessa isso, eu só quero te ver bem e eu quero isso para todo mundo. Jovens empreendedores, proprietários de uma pequena empresa e que estão fazendo a diferença. Fica a dica para quem sabe as redes supermercadistas ou quiçá restaurantes. Um exemplo claro que juntos somos mais fortes e que se nos unirmos é sim possível transformar o mundo para melhor. A gente crê nisso. A gente faz o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem nesse momento. Se eu tivesse ferramentas maiores, se eu tivesse condições maiores, eu ajudaria muito mais. E é claro que, no fundo, quando a gente vê que alguém se inspirou, se motivou por conta dessa ação, a gente fica mais contente ainda. E que isso se replique, que grandes redes adotem essa ideia, por que não? Para nós é o ápice, é um momento muito bom. A seguir, fora da Copa do Brasil e do Catarinense, Tigre foca na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Agora o esporte. Não tem jeito. O Criciúma tenta esquecer o início ruim da temporada. E a maneira é trabalhar muito e focar no Campeonato Brasileiro da Série B. Eliminado no Campeonato Catarinense, fora da Copa do Brasil, os jogadores do Criciúma tentam esquecer a sofrência. O negócio é focar no Campeonato Brasileiro da Série B, que para o Tigre começa em 2 semanas. Agora pensar para frente, né? Temos a Série B aí pela frente. E agora temos um tempo para trabalhar, né? O Kleina vai implantar o trabalho dele bem aí agora, porque a gente teve muita sequência de jogos, não deu para trabalhar muito bem o que ele queria trabalhar, mas agora temos alguns dias aí para a Série B e creio que a gente vai preparar bem para fazer um ótimo campeonato. Para Jean Mangabeira, volante formado na base do clube, é hora de se dedicar em dobro nos treinamentos. O jogador que terminou o campeonato estadual no time titular quer manter a vaga no time durante a Série B. Estou muito feliz pelas oportunidades, né? Me dadas. Não tem segredo, cara. É continuar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei, forte nas minhas características. E quem decide quem vai jogar é o Kleina. Espero estar preparado, acho que todos estão preparados. E essa concorrência é boa.
Mas para o jogador, não adianta estar bem tecnicamente se o condicionamento físico não estiver em dia. É preciso recuperar o fôlego. Acho que eu estou bem fisicamente, cara, porque a partir do momento que você começa a jogar, né, tem a pré-temporada, e quando você fica bem 100% fisicamente, quando você começa a jogar, começa os jogos e tal, e eu tive alguma sequência agora no final, acho que 4 jogos consecutivos jogando, acho que eu atingi o 100% no físico. E fôlego é o que o jogador carvoeiro precisará ter mesmo. Afinal, com Gilson Kleina no comando, o elenco não vem ganhando refresco nos treinamentos. Nós temos agora algum tempo para trabalhar, né? E creio que o Kleina e nós, né, atletas, queremos aproveitar o máximo possível do tempo, né? Para poder preparar a equipe muito bem para a Série B. E para corrigir os erros apresentados durante o estadual, é só com muito treinamento. Conversa fica para depois. Ainda não aconteceu, deve acontecer hoje, porque a gente separa o grupo, né? Quem jogou faz regenerativo, então acho que a gente não teve o tempo ainda para ter esse tipo de conversa. Mas a gente sabe, nós atletas, né? Nós sabemos que agora a Série B começa e nós temos alguns dias para trabalhar e vamos trabalhar forte para chegar e criar uma equipe competitiva para fazer esse campeonato. E a dedicação tem explicação. Afinal de contas, a Série B, campeonato equilibradíssimo, está para começar. Vai ser minha segunda Série B, né? E creio que se dá um amadurecimento, né? As partidas que eu fiz no ano passado, e creio que esse ano eu vou estar preparado para fazer o máximo possível para ajudar o Criciúma. Muitos não sabem, mas o Brasil teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Foi o único país latino-americano a enviar tropas e um dos responsáveis pela libertação da Itália dos regimes nazista e fascista. Além disso, ainda rompeu a poderosa defesa alemã, abrindo caminho para o avanço das tropas aliadas. Os pracinhas foram determinantes em muitos conflitos. Em algumas regiões do país europeu, tem enorme respeito pela atuação dos brasileiros até os dias atuais. Veja na reportagem de Kleber Werneck. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939 com a invasão nazista à Polônia. A partir desse momento, o mundo não seria mais o mesmo. Os horrores do conflito foram se espalhando pela Europa. O mundo se dividiu em duas forças: os países do eixo, grupo formado principalmente por Alemanha, Itália e Japão, e as nações aliadas, como os Estados Unidos, Inglaterra e a França. O Brasil se une ao segundo grupo em 1942, após o ataque alemão a navios atracados na costa brasileira. Diante da pressão popular, o então presidente Getúlio Vargas não teve outra opção. Declarou guerra. Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Eto. O governo brasileiro acaba de declarar guerra. Coube ao Brasil a missão de defender e libertar a Itália. Para isso, mais de 25 mil homens foram enviados ao velho continente em 1944. Foram quase 11 meses no país, a maior parte do tempo combatendo os defensores do nazismo e fascismo. Seu Milady carrega no peito o maior orgulho de seus 98 anos de vida, as medalhas da Segunda Guerra Mundial. Essa medalha é a medalha de combate. É a medalha mais importante, porque só quem esteve na linha de frente recebe essa medalha. Ele foi personagem de um dos capítulos mais vitoriosos da história do Brasil. Na época, com apenas 23 anos, era cabo do Exército Brasileiro e viveu de perto os horrores da guerra. Um companheiro meu foi atingido por uma bala que, na realidade, seria para mim. Quando chegamos perto do posto, a gente tinha que abaixar, porque aí já era visível do inimigo. E na hora que eu falei para o que estava atrás de mim, Armando, abaixa. Armando, deita. Eu deitei e ele demorou para deitar. Na hora que eu deitei, ele gritou. Ele foi atingido por uma bala no peito, nessa parte. Ela saiu aqui nas costas
e muitos só foram informados de que estavam indo para a guerra quando o navio já estava em alto mar. Disseram que nós íamos fazer um treinamento de embarque e desembarque. Então, à noite, nós embarcamos no navio, ficamos 2 dias nesse navio com ele parado no cais. No terceiro dia, na terceira madrugada, ele saiu do cais e foi para o alto mar. E dali, direto para a Itália. A campanha da Força Expedicionária Brasileira impressiona. Mesmo com pouco preparo, a coragem de nossos pracinhas foi determinante para muitas conquistas. Como em Montese, um pequeno vilarejo ao norte da Itália estava sob o domínio inimigo. As tropas brasileiras invadiram o local no dia 14 de abril e depois de 4 dias de intensos combates, libertaram o povo da dominação nazista e fascista. De acordo com os números oficiais, foram mais de 400 baixas entre mortos e feridos. Uma vitória expressiva, rompendo a poderosa defesa alemã e permitindo o avanço das tropas brasileiras. Aqueles que imaginavam que o Brasil jamais iria à guerra, que diziam aqui no Brasil, quando se discutia este assunto, né, que o Brasil só vai participar da guerra da Europa quando a cobra fumar. Né? E vem daí a expressão, a cobra está fumando, pois a cobra fumou, especialmente na Batalha de Montese. A atuação heróica do Exército do Brasil é reconhecida até hoje pelos italianos. Esse vídeo mostra a comemoração que acontece todos os anos em Montese. A cidade para lembrar do dia que foi libertada do autoritarismo e agradecer aos brasileiros. E crianças cantam em português o hino das tropas brasileiras. Aquelas crianças comemoravam uma libertação da sua cidade, numa época em que seus bisavós eram adultos. E, no entanto, isto permanece na memória, o que significa uma cultura de reverência à própria história, à sua trajetória, mesmo quando feita por outros. E aqui no Brasil, isto é que dói. Por outro lado, emociona de tristeza saber que nós, brasileiros, das gerações mais recentes, sequer sabem o que houve, o que foi a FEB, o que a FEB fez. Por aqui, um dos poucos lugares que ainda preservam essa memória é a cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O município enviou cerca de 400 jovens para a guerra. Esse museu da FEB apresenta objetos, roupas e imagens da época. Tem até uma edição histórica de um jornal que noticia a morte de Hitler. Para muitos desses homens, o fim da guerra marcou o início de uma nova batalha. O desafio era voltar à vida normal no Brasil e muitos enfrentaram grandes dificuldades. A principal delas era se recolocar no mercado de trabalho, pois haviam passado os últimos 4 anos dedicando-se exclusivamente ao Exército. Sem apoio, o final da história de muitos ex-combatentes foi triste, marcado por depressão e alcoolismo. Entre as novas gerações que visitam o museu, poucos conhecem detalhes dessa história gloriosa dos nossos pracinhas, mas saem daqui impressionados com os feitos desses heróis anônimos, como esse jovem, que tem a mesma idade que os soldados brasileiros tinham quando foram para o conflito. São heróis que representaram o Brasil no marco histórico e que infelizmente não são conhecidos nacionalmente, não são muito conhecidos nacionalmente e que merecem mais divulgação sobre os atos heróicos que eles tiveram. A guerra dos ex-combatentes agora é contra o esquecimento, mas o exemplo vem da Itália, das crianças de Montese. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.